Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo para o YouTube, está bem? Para quem não me conhece, meu nome é João Pedro. Se virem um bocadinho da introdução do primeiro vídeo da semana passada, vão perceber mais ou menos o que é que eu estou aqui a fazer, mas basicamente venho falar de tips, infos, análises e fazer aqui um bingo com vocês, está bem? Desta jornada de campeonatos 25 e 26, na realidade 24, 25 e 26, porque começa já hoje, sexta-feira, ok? Portanto, falar um bocadinho também da jornada da semana passada. Jornada da semana passada foi a primeira vez que eu fiz o vídeo. Quero agora trazer-vos com mais regularidade este tipo de vídeos, certo? Todas as jornadas tentar fazer um videozinho. Não consegui fazer para a Liga dos Campeões. Na segunda-feira foi o meu aniversário. Terça-feira tive trabalho durante uma grande parte do dia e fazer estes vídeos requer algum tempo, pelo menos uma hora para gravar. Espero que este vídeo não seja de uma hora outra vez, mas mais uns tantos minutos ou uma hora para colocar o vídeo e fazer upload no YouTube, está bem? Portanto, falar um bocadinho da jornada do fim de semana passado, tá? Ou seja, conclusão e resumo do que fizemos ou do que fiz em vídeo na semana passada. A nossa odd 14 redou por dois jogos, tá? O handicap -1 no Barcelona e o DC com over 2,5. Aliás, DC que pus o ML. Acho que pusemos o ML no Liverpool. Eu o DC com over 1,5 mandei para o grupo. Para quem não sabe, também, ou para relembrar, o link do canal do Telegram vai estar na descrição e também não fiz menção a isto no vídeo passado, mas malta nova que esteja a ver, que não tenha conta eventualmente e queira iniciar, vou deixar link na descrição também. Se criarem conta ou na Betano ou na BetClick, eles dão uma aposta, no caso da Betano dão uma aposta grátis de 10 euros, que não precisa de ser colocado os 10 de uma só vez. Na BetClick também dão 10 euros em free bets, que também não precisam de ser colocados de uma só vez, também para vocês apostarem. Isto só válido para novos registros, malta que não tem conta, certo? Isto não é patrocínio, não é nada. Ganham vocês uma aposta grátis de 10 euros, ganham uma aposta grátis de 10 euros. Mas pronto, às vezes para pôr este bingozinho pedrada do vídeo do YouTube que nós fazemos, que são odds mais altas, difícil de bater. Aliás, eu acho que a BetClick até dá. Eu acho que a BetClick até devolve no casino, deposita 10 euros e joga com 50. Isto é o casino. Nas apostas, convida amigos a registrar se ganham dos dois 10 euros em free bets. Não, não. Pensei que eles davam uma aposta sem risco, ou seja, até X. Vocês apostavam e se perdessem eles devolviam em free bets. Não, não é o caso. Ok. Portanto, vocês criam conta e recebem 10 euros, tanto numa casa como na outra, é igual. Para fazer uma aposta grátis. Bem, portanto, falando do fim de semana passado, redámos por esses dois jogos. Dizer o quê? Dizer o quê? O Barcelona foi mais difícil do que eu imaginei, ok? Fazer aqui um balancezinho. O Barcelona foi mais difícil do que aquilo que eu imaginei. Está a sentir muitas baixas. Lewandowski, Dani Olmo, Ferran Torres, Rafinha, Gavi. São muitas baixas e são nomes muito importantes para o clube. Não me arrependo de ter feito a entrada. Eles até entraram bem no jogo, chegaram à vantagem relativamente cedo, mas concederam o empate e depois só conseguiram marcar o 2-1 mesmo no final, já na compensação, no último minuto. Certo? Hoje, aqui com a camisola do maior clube do mundo, está bem? Tínhamos esquecido de mencionar, ainda por cima numa fase ou num dia que antecede um dos dias mais importantes do clube, está bem? Portanto, para todos os benfiquistas, vão amanhã votar, se puderem, claro, se forem sócios, se estiverem na condição de votantes, votem,
porque se querem mudanças no clube, contribuam para essas mudanças, senão depois não vale a pena estar a mandar bitites, está bem? Amanhã estarei no Estádio da Luz, ainda estou a ver se consigo bilhete também para o jogo, para ir, voto e assisto ao jogo e para a malta que está no meu canalzinho, se eu amanhã for ao jogo, não é que já não faça normalmente, mas se eu amanhã for ao jogo, vai haver aposta diretamente do estádio, está bem, malta? Que eu gosto sempre de fazer isso cada vez que vou à bola, fazer uma apostazinha para ganhar no próprio estádio, tá? Portanto, voltando atrás à conversa, estou aqui a misturar assuntos. Fim de semana passado, muito bom, muito bom. Eu acho que as análises foram muito boas. Foi um fim de semana que perdemos dinheiro. Eu disse isto no meu grupo, disse isto tanto para a malta que adquiriu a Stake X, como depois disse no grupo para toda a gente. É um bocado ingrato, não é? É um bocado ingrato quando eu faço uma seleção de jogos para o fim de semana todo e tenho aqui escrito no meu caderno todos os jogos que eu selecionei para esse fim de semana. Eu acerto literalmente todos, excepto o Liverpool, que era um dos que eu tinha mais confiança, inclusive estava na nossa Stake X, e portanto é um fim de semana um bocado com o chamado sabor amargo, em que eu redo um jogo de 10, 11, 12 e acabo o fim de semana com prejuízo. Yeah. Portanto, porque com o Red no Liverpool lixou-nos a Stake X, mas depois bateu a aposta da jornada. Em todas as entradas live que fiz o fim de semana passado foram mais de 500 euros de lucro, foram boas entradas, boas leituras, gostei. Mesmo assim redámos duas, mas os 500 já é de lucro líquido, atenção, contando com estes dois reds, mas redámos duas que foi no over 1,5 entre Roma e Inter, e no Sporting ganhar ao Passos, um jogo com 50 remates e 40 cantos, e o Sporting não foi capaz de ganhar nos 90 minutos, mas depois fomos compensar a ir buscar o golo, ou ir buscar a vitória do Sporting no prolongamento, está bem? Dadas as condições e as características que o jogo estava a ter, esta quantidade, este amasso todo do Sporting, meia hora, tinha que dar para o Sporting fazer gol e não se poderia dar ao luxo de sofrer e ao mesmo tempo enfiar-se, digamos assim, nas grandes penalidades, está bem? As penalidades pode ter saber, mas eu acho que há muito o fator sorte também. E portanto, uma entrada compensou a outra e foram mais de 500 euros de lucro nas lives. Mas pronto, o fim de semana terminou negativo ou com prejuízo por causa do Liverpool. Em contrapartida, meus amigos, esta jornada de Champions foi simplesmente incrível. Bateu Stake X, bingo de odd 6, um bingo que eu mandei para o grupo, que utilizei 25 euros de free bets oferecidas pela BetClick no meu aniversário. Portanto, eu acabei por fazer um bingo de odd 20 que bateu, odd 6,5, odd 20, Stake X, a aposta da jornada e ainda 3 lives em 3 ganhas, certo? Foram mais de 1.800 euros de lucro só entre terça e quarta-feira. Ontem tive quietinho já a analisar e a preparar este fim de semana e hoje, sexta-feira, terminei a conclusão. Concluí a análise deste fim de semana e estou agora aqui a fazer o vídeo para vocês. Portanto, foi ingrato a semana passada, principalmente o Liverpool, porque eu acho que o Liverpool perde por muito de mérito próprio. Atenção, é de louvar o que o United fez, mas são várias características que, embora seja um jogo grande, porque o United, quer queiramos, quer não, é um nome grande no futebol mundial, e é um jogo grande, eu continuo. É assim, para mim, apostar num Benfica-Porto ou num Porto-Benfica, acho que tem muito mais volatilidade e é muito mais, digamos assim, um jogo de tripla, pode tender para qualquer um dos lados do que propriamente um Liverpool United, dado todo o historial dos últimos anos. O United não ganhava há 10 anos em Anfield, o
o United vem numa fase que toda a gente sabe que não é boa. O Liverpool também vinha numa fase que não era boa e eu mencionei isto em vídeo, mas exatamente por isso e por saber que o Liverpool tinha que dar uma resposta depois de 3 derrotas consecutivas, duas na Champions e não, uma na Champions e duas no campeonato, que teria que dar uma boa resposta em casa aos seus adeptos e contra o grande rival. Epá, e depois aconteceu tudo no jogo. O Liverpool foi superior. Eu acho que o empate era um resultado justo, apesar da ligeira superioridade do Liverpool. O Gakpo faz um hat-trick de bolas nos postos e na trave. O Gakpo falha uma oportunidade clara. Já depois de terem sofrido 2-1, ou seja, ali nos últimos minutos, podia fazer o 2-2. O Salah falha uma oportunidade clara de um igual quando estavam a perder 1-0. Eu acho que o Liverpool perde por muito de mérito próprio. Atenção. Uh, mas é o que é, meus amigos. É futebol, há sempre estas surpresas. Se me perguntassem se eu alterava alguma coisa, epá, eu não tinha mais confiança no Real Madrid, apesar de ter ganho mesmo o DC, do que tinha no Liverpool, que ganhou 1-0 ao Getafe. Eu não tinha mais confiança no Arsenal, que ganhou também fora de casa, salvo erro, apesar de estarem muito fortes, 1-0 ao Fulham. Não tinha mais confiança, não ia meter um Al Nassr, não ia meter um Fenerbahçe. São campeonatos mais secundários, embora sejam equipas que eu trabalho e que tenho alguma confiança. Normalmente não meto este tipo de jogos na Stake X porque não tenho aquela confiança como tenho nas outras, ok? Um, Porto, Benfica e Sporting eram jogos de taça. Atlético Madrid, estou mais do que calejado com o Atlético Madrid. O Bayern era sempre um clássico. Apesar do Bayern para mim ser a equipa de maior confiança neste momento no mundo e na Europa e no mundo, e vou falar sobre isso também daqui a pouco, mas pronto, não tinha confiança, tinha muita confiança no Liverpool, nem sequer pus a hipótese de meter outro jogo, está bem? DC City bateu fácil, ML, Barça também não foi, também foi o que eu já falei nos últimos minutos. Não esperei um, um jogo tão mal do Barça e ao mesmo tempo contra o Olympiacos. Quem não veja o futebol e quem fale só do, dos resultados deve achar que este 6-1 foi uma grande exibição do Barça na terça-feira, ou na quarta, terça. Foi uma grande exibição do Barça e uma grande goleada. Pá, não foi um jogo nada bem conseguido. Não foi um jogo nada fácil. E que depois, com o desenrolar, a expulsão, um gol pouco depois, abriu logo ali uma porta para o Barcelona chegar ao número de golos que chegou. Mas não foi um jogo fácil, nem foi bem sucedido pela parte do. Nem foi bem conseguido da parte do Barcelona. Atenção. E é mesmo por aí que eu vou começar. Esta fim de semana não temos nada mais, nada menos do que um El Clássico. No domingo, é o único jogo que eu vou tratar, que eu vou mexer na La Liga, que vou analisar, que vou trabalhar da La Liga e estou curiosíssimo para ver estas duas equipas em campo. Real Madrid-Barcelona. O que é que eu tenho a dizer sobre este jogo? Malta, isto para mim é ML dado no site. Temos o modo 1.28. É um over 2,5 dado no site. Esta linha do Flick, esta linha de fora de jogo do Flick, de impedimento, como dizem os brasileiros, epá, está cada vez mais, está cada vez pior, ok? Está cada vez a conceder mais, mais espaço aos adversários. Os adversários sabem como responder a esta
é esta linha de fora de jogo do Flick, esta linha antecipada do Flick, e ao mesmo tempo temos aqui e eu estou aqui a abrir o gol do Gonçalo Ramos porque é precisamente, vai de acordo com isto, que é as equipas já começaram, ou alguns avançados já começaram a perceber como é que podem combater esta linha de fora de jogo do Barcelona. E o Gonçalo Ramos fala precisamente sobre isto na conferência de imprensa após o jogo, quando ele marca o gol do 2-1 na penúltima jornada, na jornada anterior a esta, da Liga dos Campeões, onde o PSG ganha em Barcelona por 2-1, mesmo com aquelas baixas todas. Que é, que é o estar atrás da linha da bola. Ou seja, ele deixa o avançado, os alas, os extremos subirem e os avançados começam a ficar, mesmo que estejam à frente do seu extremo, não é? Que vai teoricamente assistir, ficam atrás da linha da bola. Foi o que aconteceu no gol do Gonçalo Ramos. E depois há aqui mais um jogo. O jogador do Sevilha também fez isso muito bem no jogo em que o Barcelona leva 4-1. As equipas estão a saber jogar contra esta linha de fora de jogo do Flick. O Barcelona continua com muitas baixas. Saiu há pouco notícia que o Rafinha vai continuar. O Rafinha vai continuar de fora no jogo do Real Madrid. Sentiu dores no treino, no último treino, ok? E portanto, sem Rafinha, sem Dani Olmo, sem Ferran Torres, Lewandowski talvez já jogue, mas é dúvida. Sem Gavi, sem uma data de pilares desta equipa do Barça. Olha, o guarda-redes também vai ser o Szczesny, que para mim. O Rafinha está aqui em dúvida, mas há pouco saiu notícia que não joga. O Ferran Torres, pelos vistos, não está aqui, já está, se calhar, apto a jogar. Mas eu acho muito. Para mim, primeiro eu sou. Lá está, eu nem quero dizer isto porque não é o facto de eu ser adepto ou de gostar mais do Real Madrid que isso vai influenciar o que quer que seja nas apostas, até porque eu o ano passado entrei em tudo a favor do Barça, o Baby Barça, que as odds ainda estavam muito, muito. O ano passado as odds eram precisamente ao contrário disto. Aliás, estas odds que nós vemos aqui, 1,93 e 3,15 para o ML de cada uma das equipas, isto é devido ao fator casa, ponto. No entanto, na época passada, no Barcelona-Real Madrid, ou seja, em Barcelona, com o Barça a jogar em casa, as odds estavam mais ou menos assim. Favoritismo para o Real Madrid, pelo que tinha acontecido na época anterior, e este ano já vemos ao contrário. Já vemos em tudo o que é jogos do Barça as odds esmagadíssimas, como a semana passada, uma odd de um 15 ou um 16. Pronto. E, basicamente, isto tudo para dizer que eu não quero um vídeo muito longo como o da semana passada. Eu não vou entrar aqui, não estou a dizer que vou entrar aqui a favor, nem que vou entrar no Barça, no Real Madrid a ganhar. Também não sou de entrar no DC, digamos assim, do Barça. Pois há aqui dois fatores, que é, o Real Madrid tem-se demonstrado uma equipa muito bem encaixada nos seus jogos. Este Real Madrid de Xabi Alonso. Eu já disse isto a semana passada e vou batalhar sempre nos assuntos até as equipas demonstrarem o contrário. Que é uma equipa muito encaixada. No entanto, o Real Madrid não tem nenhuma vitória contra nenhuma equipa de topo. Apanha o PSG no Mundial de Clubes, leva 4-0. Apanhou o Atlético há 3 semanas atrás, levou 5-2 no Metropolitano e pronto. E é como eu vos disse. Portanto, é um bocado uma incógnita como é que o Real Madrid se vai apresentar contra este Barcelona.
Contra a Juventus, apesar de ter sido 1-0, foi novamente padrão de amasso do Real Madrid. E foi exatamente o que se passou, não tão vincado, mas foi exatamente o que se passou no Mundial de Clubes. O Real Madrid apanha. Eu vou-vos mostrar aqui. Vocês podem ver o Real Madrid contra. Fogo. Realmente. Eu prefiro o flash score aqui em algumas situações e esta é uma delas. O Real Madrid. O Real Madrid joga por 2 vezes com os Juventus no Mundial de Clubes e esta semana. Os 2 resultados foram num 0. Os 2 jogos resultam num amasso incrível no primeiro tempo. No entanto, a Juventus desta quarta-feira causou grandes problemas ao Real Madrid. Grandes. Dentro dos possíveis, causou problemas ao Real Madrid. Deixa eu abrir aqui a janela que está calor. Causou problemas ao Real Madrid no jogo de quarta-feira. Não foi assim tão fácil. Mas, se nós formos ver aqui as estatísticas do jogo, temos um padrão claro de amasso no HT, quase 30 remates, não é? Mas pronto, só no HT foram 14, 4 na baliza, 9 cantos na primeira parte, 71% de posse de bola. Na segunda parte já foi um amasso, mas já foi um amasso mais pequeno, ok? Apesar do expected goal ser maior, mas já não produziu tantos cantos, muito pelo contrário, as Juventus têm mais cantos. Mas pronto, isto tudo para dizer, isto para mim é um ambas marcam. Não há nada que me faça. O Barça deu, sei lá, os jogos entre o Real Madrid e o Barça o ano passado foram de amasso e domínio completo do, do, do Barcelona. Foram resultados muito, muito, muito expressivos e por isso é que eu acho que este fim de semana e vou-vos mostrar aqui o Barça ganha por 4-3, mas isto foi já quase depois de ser campeão por 4-3 em maio, dá 4-0 no Santiago de Bernabéu, precisamente no mesmo dia em que vão jogar este ano, dia 26 de outubro. Deu 5-2 na Supertaça. Supercopa, não é? Exatamente. Na Taça do Rei também ganha. Isto foi um domínio muito, 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 muito vincado do Barça à época passada nos clássicos, tendo em conta que na época anterior aconteceu precisamente o contrário. Um 4-1 do Real, um 2-1 do também 28 de outubro. Não venham com merdas que estes calendários não são, não são sorteados. Isto calha mais ou menos. Já o calendário português este ano também está muito parecido ao do ano passado, mas à parte. Portanto, um domínio muito grande do Real Madrid há 2 anos, um domínio muito grande do Barça o ano passado. Eu não estou a dizer que isto é sempre a intercalar, como é óbvio que não. E não estou a dizer que vai ser um domínio muito grande do Real Madrid, mas derrota do Barça por 4-1 contra o Sevilha. Vitória a semana passada com gol nos últimos minutos e uma exibição horrorosa do Barcelona. Uma vitória por 6-1 na Liga dos Campeões contra o Olympiacos, mas mais uma vez uma exibição de bradar aos céus. Que não traduz nada no que é o resultado. O resultado não traduz nada do que se passou em campo. Não foi um domínio assim tão grande do Barcelona. Em termos exibicionais, ok? Inclusive começa o jogo com o Chesney a fazer 2 ou 3 borradas, a entregar a bola em maus alívios e o Olympiacos teve oportunidades de gol. Mas, enfim. Isto é um ambas marcam, mas é um ambas marcam muito esmagado. E eu aqui, meus amigos, como isto é o bingo, como isto é o bingo pedrada do YouTube, e o objetivo é eu dar uma tip por cada jogo que eu analiso.
e a odd vai ser sempre alta. E é muito difícil bater tudo, mas eu não gosto de odds assim tão esmagadas. E quero que seja um bingo para quando ganhar, seja uma quantia assim grandinha e ao mesmo tempo para lá está o bingo ter exatamente uma tipo de cada jogo que eu falo. Eu vou tomar aqui um mercado que eu já tinha pensado nisto, que eu vou juntar o ambas marcam com o DC do Real Madrid, ok? Eu vou para o ambas marcam, eu vou para o Real Madrid ao empate e ambas marcam sim, ou de 1,75, ok? Uh, eu não estou a ver, epá, e lá está, é o que é. O comportamento do Real Madrid nestes jogos grandes não tem sido os melhores. E vamos lá ver, a Juventus não é uma equipa grande, comparar com muitas da Europa, da Premier League, PSGs, Barças, Bayern de Munique. A Juventus não é uma equipa grande hoje em dia, está bem? Portanto, eu quando digo uma equipa grande, eu digo, e não é que o Atlético seja uma equipa grande, mas a jogar em casa o Atlético tem um comportamento muito over, também falei disto a semana passada. E portanto, eu não vou. Agora esqueci-me o que é que estava a dizer. Portanto, eu não sei o comportamento que o Real Madrid vai ter em jogo no domingo, mas eu acho, honestamente, que, dado o que aconteceu na época passada, superioridade gigante do Barcelona, dada todas as baixas que o Barcelona tem e as exibições horrorosas que tem tido nos últimos jogos, isto é um jogo claro para golos e eu não estou a ver o Real Madrid a perder no Santiago Bernabéu, ou neste caso o Barcelona a ganhar em pleno Santiago Bernabéu, como tem jogado. Posso estar enganado, posso. Mas eu digo sempre isto, eu posso estar sempre enganado. Eu faço aqui a minha análise, a minha leitura do jogo, com vários fatores, e depois eu não sei o que é que vai acontecer. Tá? Portanto, isto é a minha visão deste jogo. Até porque vamos ver vamos falar aqui sobre uma situação. O jogo pode ser 0-0 e ser tendência a over, ok? O jogo pode ser 0-0 e ter 10 remates à baliza para cada uma das equipas. Tal como o jogo pode ser 3-3, um jogo com 6 golos, e ser um jogo com tendência a under que só tem 3 remates para cada lado. Tá? Portanto, a tendência destes últimos jogos, destas equipas, do Real Madrid não. O Real Madrid até tem sido uma equipa under, ok? Mas o Barcelona é uma equipa muito over e expõe-se muito. A quantidade de jogos que o Barcelona já ganhou esta época de virada é ridícula. É ridícula a quantidade de jogos que o Barcelona já teve que suar e virar, começa a perder e virar. E olha, contra o Girona não foi de virada, mas foi no último minuto. Contra o PSG sofre a virada. Contra o Real Sociedade teve que virar. Contra o Real Oviedo teve que virar. Contra o Newcastle não. Com o Valência não. Contra o Rai empatou. Contra o Levante teve a perder 2-0, mais uma vez. Virou para 3-2. Portanto, é surreal os jogos. Pelo menos aqui 3 ou 4 em 8, 9 jogos que eles fizeram, eles tiveram que virar e eles começaram a perder e tiveram que virar. Certo? Portanto, eles não. Eu acho que o Flick vai ser muito ousado se manter esta linha. Num jogo contra o Real Madrid, com um Mbappé que tem andado fortíssimo e que é um jogador muito rápido e é um jogador que joga muito nas costas dos defesas. Tá? Aliás, há gol do Mbappé exatamente nestas circunstâncias a época passada, só que pelo menos 2 a 3 gols entre todos os jogos entre Real Madrid e Barcelona. O Mbappé teve 2 ou 3 gols anulados de fora de jogo, precisamente por esta linha do Barça. Mas é o que eu vos digo: as equipas e os avançados já estão a perceber há algum tempo e já estão a mudar algumas coisas que combatem esta linha do Flick. Tá? Portanto, arrumado este assunto, é um clássico
vou-me sentar na televisão, vou-me sentar em frente à televisão no domingo a olhar e a apreciar este jogo, que acho que vai ser um grande jogo. E esta é a minha leitura, isto é um jogo para golos e tomei o lado do Real Madrid. Para mim, eu espero que o Real Madrid não perca, sinceramente. Até para calar o Lamine Yamal, que eu gosto muito do miúdo, joga muito. Quando eu digo gosto muito é porque joga realmente muito, mas tem um ego muito, muito grande. Ainda agora há pouco tempo, não é há pouco tempo, é hoje, saiu uma entrevista dele uh, a dizer que o Real Madrid roubava muito, falava muito, queixavam-se muito um, e que ia marcar no domingo. E até pode marcar, mas o Yamal acho que tem muito a ganhar se realmente uh, baixar um bocadinho este ego. Mas pronto. Portanto, Liga Espanhola não há mais nada. O Atlético Madrid só joga na segunda-feira e joga fora contra o Betis. Vocês já sabem, eu tento fugir um bocadinho do Atlético, vir-me um bocadinho mais para o Atlético na Champions e em jogos em casa. Liga Portuguesa. Vou já arrumar a Liga Portuguesa, que é uma das ligas que eu tenho mais confiança. Vou falar aqui do Porto, apesar de ser só segunda, porque vou incluir o Porto no nosso bingo. Pá, o Benfica. O Benfica joga amanhã, 8h30 da noite. Se calhar vou ao jogo, como eu estava a dizer há pouco. É assim, o Benfica não está a enfrentar uma boa fase. O Benfica tem eleições amanhã. Eu vou votar. É um dia muito importante para o clube. Eu acho isto completamente ridículo ser dia de, dia de jogo em dia de eleições. Não terem mudado o jogo. Nem digo mudar o jogo, depois o Benfica joga na terça ou na quarta outra vez. Aliás, terça, salvo erro. E jogou na terça-feira no fim de semana, na terça-feira para a Champions, e agora joga no sábado, e depois volta a jogar terça ou quarta-feira, depois volta a jogar no fim de semana e volta a jogar na Champions durante a semana, terça-feira outra vez. Portanto, é um calendário muito apertado, mas então tinham mudado as eleições para domingo. Primeiro vai ser uma confusão nesta cidade gigante. E depois eu nem falo como por causa da confusão da cidade. Eu falo, mas eu espero honestamente e sinceramente que isto não afete a equipa dentro de campo. Que a equipa não esteja dentro de campo com o pensamento das eleições e que o clube está à beira, digamos assim, se calhar de uma mudança tão grande se realmente o Rui Costa não ganhar. Portanto, espero que isto não afete a equipa, não afete o jogo. A minha leitura para este jogo é simples. O Benfica não está numa boa fase, não tem vencido nem convencido. Quer dizer, não tem vencido na Champions. Venceu Taça de Portugal contra os Chaves a semana passada. Perde com o Chelsea, empata com o Porto num jogo que eu acho que foi muito bem conseguido. Não acho que o Benfica tenha estacionado o autocarro. E acho que, apesar de eu não ser apologista do Mourinho, atenção, eu acho que o que ele disse faz todo o sentido. O Benfica não podia ir para o Dragão arriscar. O Benfica, se perde no Dragão, fica a 7 pontos e aí estamos completamente arruinados. A época está completamente arruinada, porque se já está na Champions, passaria a estar no campeonato também e ainda estamos em outubro. Portanto, foi um empate bem conseguido contra uma equipa, o Porto, que está muito bem esta época, mas só faz um ou dois remates à baliza ao jogo todo. Não foi um amasso, não foi o Benfica estacionado, com o autocarro estacionado, como se costuma dizer, a defender o resultado, de todo. E pronto. Fez um jogo também muito bem conseguido contra o Chelsea, eu acho, na minha opinião. Foi um autogol do Richard Rios, mas o Benfica jogou bem contra o Chelsea, dificultou o Chelsea. E depois daqui para trás é que acho que vêm os grandes problemas. E nós olhamos muito para tempo. Para. Não, eu não digo más exibições, mas para a tabela da Champions. E falamos muito do Benfica, está mal, está mal, está mal, 0 pontos na Champions. A realidade é, se o Benfica tem ganho ao Qarabag na primeira jornada, que era o jogo mais fácil, em casa, e o jogo onde o Benfica não podia ter desperdiçado 3 pontos, nós não estávamos aqui a dizer
que o Benfica está muito mal por ter perdido com o Chelsea e com o Newcastle. Porque perder com o Chelsea e com o Newcastle em Inglaterra, em Londres, é normal. Eles estão muito acima do Benfica neste momento. E acima do Benfica, e acima do Sporting, e acima do Porto. Ok? Ainda ontem o Porto levou 2-0 do Nottingham Forest, uma equipa que tem um treinador que se estreou ontem também e que vinha dar 8 ou 9 jogos sem ganhar, que teve lá um treinador que foi despedido exatamente por ter 8 jogos consecutivos sem ganhar, e tinha lá o Nuno Espírito Santo, que até tinha feito um bom trabalho, mas pronto, entrou em conflito com, com, com a direção e pronto, foi despedido por conflito e não por maus resultados. Portanto, o Benfica. O que me preocupa no Benfica não é ter perdido com o Chelsea nem ter perdido com o Newcastle. Porque isso era normal. Isso foi normal. Normal. Enquanto benfiquista, como é óbvio, que ambicionava mais, e acho que o Benfica contra o Chelsea, um empate seria o resultado justo, e levamos 3-0 do Newcastle. Não estou a dizer que é injusto, não. O Newcastle foi superior, atenção, mereceu a vitória. Mas se por acaso uma daquelas bolas do Luque Bacchio na primeira parte entra, uma ao poste e uma que o Nick Pope faz uma grande defesa, se calhar o jogo era outro. Ok? Se calhar o Benfica ganhava outro ânimo, o jogo era outro. O que me preocupa é as fracas exibições dentro de casa, ok? Ou seja, o Benfica, vamos olhar para os jogos desde o início da época, o Benfica ganha, epá, isto foi, pronto, o Benfica ganha a Supertaça contra o Sporting, isto é a Taça da Liga, fogo, isto andou bem para trás. O Benfica ganha a Supertaça contra o Sporting, ganha fácil contra o Nice, ganha fácil contra o Nice, joga contra o Estrela da Amadora, ganha a Rasca. Benfica elimina o Fenerbahçe e foi claramente a equipa melhor, aqui nestas duas mãos. O único resultado convincente e menos à rasca foi este 3-0 com o Tondela, porque depois ganhamos 2-1 contra o Alverca com a expulsão. O Benfica estava a ser encostadíssimo. Este jogo o Benfica sofre o 1-1 nos últimos minutos, que foi o jogo anterior ao Bruno Lage ter sido despedido. Aqui o Benfica perde em casa, precisamente no jogo da Champions que eu estava a dizer que o Benfica tinha que ter ganho contra o Karabakh. Dita a expulsão do Lage, vem Mourinho, ganha 3-0, empatamos 1-1, da mesma maneira que empatamos 1-1 com o Santa Clara, com o Rio Ave e com um golo aos 90 minutos. Depois ganhamos ao Gil Vicente em casa, 2-1, em que começamos a perder e fomos completamente amassados pelo Gil Vicente. E depois vem a tal sequência de Chelsea, Porto, Chaves, Newcastle e agora Aroca. Portanto, eu acho, a minha leitura é simples, o Benfica, se quer eventualmente passar na Champions, vai ter que ganhar ao Leverkusen e ao Nápoles em casa, e não me venham dizer que o Nápoles é uma grande equipa, ou que é difícil, ou que é impossível, quando o Nápoles levou 6 esta semana do PSV, uma equipa mamadíssima. O Benfica tem que ganhar contra o Leverkusen e contra o Nápoles em casa, tem que ir a Amsterdão ganhar ao Ajax, e depois, entre Juventus e Real Madrid, é tentar sacar aqui um empate. E empatar com o Real Madrid eu não acho impossível, porque é a última jornada, e se o Real Madrid já tiver o top 8 garantido, que está bem encaminhado, porque tem 3 jogos, 3 vitórias na Champions, o Benfica poderá eventualmente... o Real Madrid roda mais a equipa, vem à luz descansar numa fase difícil da época. Não é descansar, e porque cada vitória também vale dinheiro, mas vão se calhar poupar algumas peças importantes, e aí o Benfica poderá eventualmente sacar um ponto, ou até ir ganhar a Turim, que é onde o Benfica foi ganhar o ano passado, foi ganhar há 3 anos, foi ganhar o ano passado, foi ganhar há 2 ou 3 anos também com o Roger Schmidt, e portanto não é de todo impossível o Benfica ganhar às Juventus, até porque é uma equipa horrível. Também está há 7 jogos consecutivos sem ganhar. Este fim de semana nem vou falar sobre esse jogo, mas esse fim de semana joga contra a Lazio fora. Portanto, malta, o Benfica. Eu acho que amanhã o Benfica vai ter que entrar em campo. É agora o período de mudança. É o Benfica
entrar em campo, vencer e convencer este fim de semana. Depois tem um jogo de Taça da Liga. Vai a Guimarães. Dificílimo este jogo, amigos. Mas vai a Guimarães no próximo fim de semana. Joga com o Leverkusen, depois Casa Pia, e isto é a melhor sequência para o Benfica dar a reviravolta. É vencer e convencer amanhã, eliminar Tondela da Taça da Liga, tentar ir ganhar a Guimarães, e se pelo menos estas 3 vitórias se concretizarem, a moral é completamente diferente neste jogo contra o Leverkusen, e depois é engrenar e o Benfica voltar a ser aquilo que foi quando Bruno Lage entrou o ano passado, certo? Portanto, eu aqui vou de Benfica, não vou de Benfica ao intervalo, porque também eu gosto de mercados HT, mas ao mesmo tempo já me aconteceu tantas vezes entrar em equipa ao intervalo e dar 0-0 e depois dar 5-0 se for preciso na segunda parte. Já me aconteceu mais do que uma vez. E portanto eu prefiro sempre aqui o handicap menos 1. Tenho aqui o handicap menos 1, vou meter o handicap menos 1. Benfica, se voltar a ganhar à tangente contra o Aroca na Luz, no dia das eleições, eu acho que não é nada bom para o clube, mas lá está. Veremos. Sporting. Sporting empata com o Braga na última jornada, porque entretanto houve Taça de Portugal e Liga dos Campeões. Na última jornada, no dia que o Benfica empata no Dragão, o Sporting deixa-se empatar no último minuto de jogo com um penalti em Alvalade contra o Braga. O Sporting ganhou a Marselha e lá está. Eu sou benfiquista, não odeio o Sporting porque eu não sou destas rivalidades tão extremas, mas às vezes irrita-me alguma atitude dos Sportingistas. Desculpem, amigos, desculpa a malta do Sporting que esteja a ver isto, mas às vezes irrita-me algumas atitudes vossas. O Sporting foi a equipa que mais me fez ganhar dinheiro, principalmente nos últimos 2 anos, no bicampeonato. Os 2 anos que vocês são campeões e com o Jóqueres aquilo era over 2,5, Jóqueres a marcar, Sporting a ganhar. Isto era muito, foi muita guita que o Sporting fez ganhar nos últimos 2 anos. E atenção que eu sou benfiquista, mas se apostar no Sporting a ganhar, eu vou querer que o Sporting ganhe. Portanto, é isso que me dá dinheiro. Não é, não é as derrotas do meu adversário ou o meu clube ser campeão. Portanto, como é óbvio que eu quero que o meu clube seja campeão, atenção. Mas vou sempre torcer para a equipa que eu aposto, porque é isso que depois me vai dar dinheiro. Eu acho que o Sporting aqui vai voltar às vitórias. Eu diria, não diria, quando eu digo que acho que vai ser um jogo under, eu não digo que vai ser um jogo de 1-0, mas eu sinto-me mais à vontade em ir no ML com under 5,5 do que com o ML e over 1,5. Por ser fora. Se fosse em casa, era um jogo completamente diferente. Se fosse em casa, eu diria que era para over 1,5, over 2,5, handicap menos 1 do Sporting. E portanto, não me vou alongar muito mais. Mais uma vez, não vi o tempo do vídeo, mas isto deve estar longo. Ai, não. Vou para o ML com under 5,5. E até está praticamente igual ao over 1,5. Atenção, isto há aqui alguma tendência para 1,42 para 1,40. Isto aqui, a linha abriu em 1,47 over 2,5. Ou seja, o mercado diz-nos que este jogo tem muita tendência para over. Eu, a meu ver, acho que pode haver golos. Pode até bater over 2,5, sim. Não acho descabido de todo, mas não acho que haja 6 golos neste jogo. Mas é o bingo pedrada do YouTube e queremos odds altas, malta. Queremos odds altas e falar sobre os jogos acima de tudo. Aqui eu nem vou abrir a página do jogo, malta. Aqui eu vou entrar no ML do Porto também. O Porto tem um arranque incrível esta época. O Porto ganha em Alvalade.
O Porto, como eu falei há pouco no jogo contra o Benfica, não acho que merecesse ganhar. Uma equipa que fez tão pouco, produziu tão pouco em termos de remates e ocasiões, não mereceu ganhar, nem muito menos dizerem que o Benfica estacionou o autocarro, como se costuma dizer, e que defendeu o jogo todo. Eu aqui vou da ML Porto, porque estava 100% vitorioso esta época, perdeu a invencibilidade ontem. Está bem que é uma competição completamente diferente e está muito mais à vontade, com, com duas vitórias nas duas primeiras jornadas da Liga Europa, mas contra um Nottingham que precisava muito do resultado, estreia de novo treinador, aquilo que eu já falei há pouco, e portanto eu acho que o Porto agora regressa às vitórias, até porque o Porto, se eu não me engano, vai ter uma sequência também de jogos difíceis. Olha, precisamente o Porto, depois deste jogo do Moreirense, vai jogar com o Braga em casa. É sempre o Braga, quer queiramos, quer não. Joga na Holanda, Famalicão, Sintrense para a taça, ok. Nice, também tranquilo. E aqui Estoril, Vitória. Eu acho, sim, enquanto isto se mantiver assim, o Porto nos mesmos padrões, e isto é válido para qualquer equipa, já disse aqui, enquanto as equipas se mantiverem com padrões que têm vindo a ser consistentes, eu vou manter as minhas entradas e, acima de tudo, o Porto é uma delas. Tem sido uma equipa super consistente e eu não acho que vá. Não vejo outro resultado possível senão a vitória do Porto, mas veremos. Eu vou no ML do Porto, está bem, malta? Portanto, Liga Portuguesa fechada, La Liga fechada. Liga Italiana ao Milan hoje. Atenção, ao Milan hoje. O Milan, eu vou entrar no ML do Milan. Para quem está a ver este vídeo, apesar de ainda não ter lançado, vou entrar no ML do Milan na, na aposta da jornada. Eu acho que o Milan este ano é grande favorito a ser campeão. É grande favorito a ser campeão, apesar daqui as odds não darem, mas eu acho que é grande favorito a ser campeão, exatamente por não estar a competir não estar nas competições europeias este ano. Ou seja, não estar nas competições europeias alivia muito o calendário de um clube. Financeiramente não entra tanto, mas alivia muito o campeonato de um clube. E se há época que o Milan pode voltar aos títulos, é esta. Boas contratações, gosto da equipa, tem sido mais consistente. Rafael Leão está de volta, marcou 2 gols no fim de semana passado. Em casa começaram a perder, mas contra a Fiorentina também não é. É uma equipa razoável, tá? Não vou dizer que é uma equipa muito boa, mas é uma equipa razoável. Quem me conhece sabe que eu não gosto nada deste campeonato, ok? Salvo aqui raras exceções, falei disto no vídeo passado. E eu, como vou no ML do Milan, na aposta do. E eu não gosto de repetir aqui. Eu não gosto de repetir mercados. E ao mesmo tempo, também não me vou contradizer. Ou seja, eu não vou. Eu não me vou contradizer no género. Eu não vou pôr num bingo vitória do Milan e noutro bingo DC do Pisa, não é? Como é óbvio, em que obrigatoriamente eu vou perder. Não, eu vou para bater tudo, meus amigos. Portanto, se eu meti Milan a ganhar na aposta da jornada, porque acho que o Milan ganha, lá está, pelos fatores que eu estava a dizer. Aliás, eu estava a falar sobre serem candidatos ao título, mas precisamente por terem um calendário muito mais tranquilo, só terem o campeonato ao longo da época toda, jogarem semana a semana, boas contratações. Modric, apesar de já ser velho, continua ali a ter alguma magia naquelas assistências. Meus amigos, só se podem focar no campeonato. Um jogo em casa contra o Pisa, que está em último classificado, como é óbvio, porque foi uma equipa que subiu de divisão esta época. Estava na segunda divisão, continua a ser uma equipa fraca, que em princípio deverá descer de divisão novamente se as coisas se mantiverem assim. Ah, e portanto, malta, isto é a ML do Milan, na minha opinião.
e apesar do Milan ser uma equipa muito under, pelo fator casa e pelo desnível das duas equipas, e para ir buscar mais ou menos a mesma odd, até vou buscar uma odd mais alta, eu vou no DC com over 1,5, aqui no nosso bingo do YouTube, para não repetir mercados, mas para torcer ao mesmo tempo que batam as duas, como é óbvio, não é? E porque lá está, disse isto num vídeo passado e vou voltar a dizer e vou dizer sempre que for preciso, nós trabalhamos com muito mais resultados a nosso favor quando entramos num DC com over 1,5 do que num ML. O ML, o Moneyline, a vitória da equipa. Porquê? O único resultado em que bate o ML e não bate o DC com over 1,5 é o famoso 1-0, malta. 1-0. Que aconteceu no fim de semana passado em 2 jogos. Real Madrid e Atlético Madrid. Ok? E em ambos os jogos, eram jogos com tendência para under, eu entrei em DC com under. Este jogo pode ser tendência para under, mas também o Milan pode estar num dia deles e como está a jogar em casa e contra uma equipa tão fraca, meter 4 ou 5. Pode acontecer. Eu acho mais provável acontecer uma goleada do que um 1-0. E portanto, de qualquer das maneiras, mesmo que não saia goleada, nem saia 1-0, eu acho, eu vou entrar aqui, lá está, para não ser exatamente o mesmo mercado e para caso sofram um golinho, ou então a partir dos dois golos marcados pelo Milan, está perfeito, ok? DC com over 1,5. Entramos no DC com over 1,5 a uma odd mais alta que o ML, que está a 1,26 e já está na aposta da jornada. E pronto. E o único resultado que não nos interessa aqui é o 1-0. Tá? Portanto, lá Liga Portuguesa, Liga Italiana, tudo fechado. Não vou tocar em mais nada em Itália. A Itália joga Nápoles com Inter, jogo grande que pode Nápoles dar 4-0, como o Inter dar 4-0, como dar 0-0, como dar 1-0 para qualquer um dos lados. É um jogo que eu prefiro levar para o live, acompanhar, vê-lo em direto e o que tiver a acontecer, se vir algo de valor, entrarei. Tá? Premier League, melhor liga do mundo. Espera aí, malta, nós vamos em quanto tempo de vídeo? 52 minutos outra vez. Eia, malta, lá vou eu ter que acelerar outra vez. Olha, pronto. Falo bué. Esqueçam. Eu tenho que arranjar uma alternativa, se calhar começar. Estes vídeos saem da forma mais orgânica possível. Eu chego aqui e começo a filmar e começo a falar e a analisar os jogos com vocês. Já fiz toda a análise antes, mas a falar sobre os jogos. Não tenho nada escrito, a não ser os jogos que selecionei para este fim de semana. Tá? É a única coisa. Mas eu tenho que se calhar começar por tópicos e não me estender muito e começar a ligar o cronómetro para ver quanto tempo é que falta cada jogo. Pronto. Portanto, tenho aqui Chelsea, Liverpool e Arsenal. Vou já falar dos três. O Arsenal, malta, eu continuo a dizer, vou batalhar muito no que disse na semana passada, continuo a achar que é o grande candidato ao título. Eventualmente, até poderá ser a época do Arsenal, em que também pode ir muito longe ou eventualmente causar grandes estragos na Liga dos Campeões. Não tem mas sim 2 11 muito fortes, muito consistente. Só sofreu 3 gols ainda esta época. No jogo anterior a este com o Atlético de Madrid. Mas mesmo este jogo do Atlético de Madrid, ou seja, eles jogam com o Atlético de Madrid na quarta-feira num jogo com tendência para under. Eu estava no under 4,5 e o Atlético e o Arsenal, o jogo vai para intervalo 0-0 e na segunda parte o Arsenal consegue marcar 4 golos em 13 minutos. Achei que ia perder os bingos por causa do under 4,5. Felizmente não perdi, o Arsenal amarrou e depois não saiu mais gol nenhum. No entanto, malta, atenção a este Arsenal. Atenção a este Arsenal. Uma equipa muito consistente. E o que eu estava a dizer, no jogo contra o Atlético eles concederam apenas um remate à baliza e nos 2 últimos jogos da Premier League eles concederam 0 remates à baliza.
Zero remates à baliza. Eles são, pura e simplesmente, neste momento, a melhor defesa da Europa. A melhor defesa da Europa. E quem diz da Europa diz do mundo. Não é? Portanto, cuidado com este Arsenal. Eu continuo a batalhar no mesmo. Eu vou insistir no mesmo. O Arsenal bate o under 5,5 em todos os jogos desta época. Aliás, bate o under 4,5 em todos os jogos desta época, excepto o 5-0 contra o Leeds. Excepto o 5-0 contra o Leeds, aqui no início na segunda jornada, ou na terceira jornada, na segunda jornada. De resto, bate o under 4,5 em todos os jogos. Não, exatamente, bate o under 4,5 em todos os jogos, excepto neste contra o Leeds, e bate o under 5,5 em todos os jogos. Eu aqui, o que é que o Arsenal me dá no DC com under 5,5? E isto para ir protegido, porque eu acho que o Arsenal ganha. Pelo fator casa, eu teria... Não, 1,18 eu não gosto. Pelo fator casa, eu teria que ir ao under 4,5. Eu, pelo fator casa... Aliás, não, desculpem. Pelo fator odd, eu teria que ir para o under 4,5. Mas pelo fator casa e poder haver aqui uma goleada tal como houve contra o Leeds, e eu não quero redar um bingo por causa de um under 4,5, eu vou entrar no ML Arsenal. Malta, é o ML Arsenal. O Arsenal, ou muito me engano, e já vamos em odd de 8, ou muito me engano, o Arsenal vai continuar a marchar e a ganhar, a marchar e a ganhar. Ok? O Chelsea e o Liverpool. O Liverpool não vai haver muita análise. É a mesma análise que houve no fim de semana passado. É a mesma análise que houve para a Champions, apesar de eu não ter feito vídeo, que é o Liverpool tem que voltar aos bons resultados. Voltou agora na Champions com um 5-1 na Alemanha e agora vai voltar, ou espero eu que volte com os bons resultados na Premier League, se bem que o Brentford é duro. O Brentford é duro e é um jogo fora, mas o Liverpool não se pode dar ao luxo de perder o quarto jogo consecutivo na Liga Inglesa. E portanto, eu vou descer com over. Eu vou descer com over 1,5 a 1,44. O jogo do Chelsea. O Chelsea tem sofrido muito de lesões. Eu falei disto a jornada passada, no vídeo passado. Joga contra um Sunderland. O Sunderland é uma equipa que subiu de divisão da época passada para esta. No entanto, eu não acho uma equipa tão má como é, por exemplo, um Pisa na, 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 na Série A, na Liga Italiana, até porque o Sunderland está aqui em sétimo lugar e dos últimos 5 jogos só perdeu um, que foi contra o United. Portanto, eu vou deixar de fora este Chelsea. Este Chelsea não tem a consistência para mim. Pá, ganhou 5-1 ou 6-1 ao Ajax, ganhou. Mas o Ajax é uma equipa de miúdos que consegue cometer 2 penaltis em 5 minutos, que leva uma expulsão aos 20 minutos ou aos 15. Apesar de são campeões do mundo, eu já expliquei o porquê. Podem agradecer ao Benfica. Mas enquanto o Chelsea não encarrilar aqui, apesar do DCI over 1,5 ter-se mantido no padrão, como já tenho o modo 12 e como provavelmente não, eu tenho aqui, vou utilizar este Chelsea no bingo que vou mandar no grupo do Telegram, no canal do Telegram, eu não vou colocar o Chelsea aqui no bingo do YouTube, está bem? Porque senão às tantas já temos muitos jogos, modo também depois muito alta, e já sabem que o objetivo é acertar tudo, fazer jackpot. Não há grande coisa para falar, há PSG, Bayern e Dortmund, e eu vou falar agora muito geral, vou adicionar estes 3 jogos para mim. O Bayern, eu falei disto e gastei muito do tempo do vídeo passado a falar do Bayern. O Bayern, para mim, é
enquanto eu espremer o limão e enquanto sair o sumo, eu vou continuar a espremer. Bayern ganha todos os jogos, over 2,5 em todos os jogos, gol em ambas as partes em todos os jogos. Bayern a ganhar ao intervalo em quase todos os jogos esta época. E, portanto, isto não se vai manter para sempre. Mas enquanto a equipa mantiver o mesmo padrão, pá, e o Bayern está fortíssimo no momento, a par com o Arsenal, se bem que o Arsenal não tem, não tem jogos tão vistosos, com tantos golos, com tanto amasso, digamos assim. O Bayern é das melhores equipas do mundo à par do Arsenal, apesar de serem duas equipas muito diferentes. E, portanto, eu vou continuar a massacrar este DC com over 2,5 enquanto isto bater. Ok? O PSG. Não, vamos manter aqui Bundesliga primeiro. Tem aqui o Dortmund. O Dortmund perdeu a semana passada contra o Bayern. E está a chover. Bateu a semana passada contra o Bayern. Perdeu, desculpa. Ganha esta semana na Champions. Ok. Ganha esta semana na Champions contra o Copenhaga. Jogo com golos, como sempre. E agora, é assim, o Dortmund é uma equipa que é o David, é o Golias a jogar em casa, em frente da sua muralha amarela, como se costuma chamar, a claque do Dortmund, um ambiente incrível no estádio, e é o David, isto comparando aqui o David e o Golias, né? E é o David quando joga fora de casa. No entanto, teve uma grande resposta contra o Bayern de Munique na semana passada, mesmo tendo sido em casa do Bayern. E por ter perdido a semana passada, por ter empatado na jornada anterior e por jogar em casa contra uma equipa que está vou-vos já dizer, que está, salvo erro, quase no último. Grande brabezeira que eu ia dizer. Está em sexto lugar. Mas pronto. Perdeu contra o Leipzig, perdeu contra o Stuttgart, ganhou o Hoffenheim, empatou com o Augsburg e empatou com o Wolfsburg. Portanto, eu vou manter a minha leitura. Apesar de agora ter cometido aqui um lapso de achar que o Colónia estava pior, para mim, isto é um jogo para golos, tal como é quase todos os jogos da Bundesliga, e portanto vou com o DC, vou com o tradicional DC com over 1,5 e esperar que vou com o tradicional DC com over 1,5, apesar de eu achar que o Dortmund ganha este jogo, mas pronto, vou protegido em caso de sofrerem ali um golinho. E vamos para o último jogo, malta, do vídeo. Portanto, Paris Saint-Germain, melhor equipa do mundo. E nem parece que há 2 minutos disse que o Bayern e o Arsenal eram a melhor equipa da Europa na atualidade. Mas pronto, o PSG é quem tem o título. Foi quem ganhou o Champions o ano passado. Foi quem ganhou tudo. Os 5 troféus. Supertaça, Taça, Campeonato, Liga dos Campeões e Supertaça Europeia. Vai à final do Campeonato do Mundo de Clubes. Os últimos 4 jogos para a Liga Francesa, o PSG só ganhou 1. Empatou 2 e perdeu 1. O PSG normalmente... Porquê é que eu não gosto da Liga Francesa? Eu não gosto da Liga Francesa por ser a chamada Liga do Quintal. E porquê é que é a Liga do Quintal? Porque é o PSG e é os outros. Nos últimos 15 anos, o PSG ganhou 13 campeonatos. Ganhou uma vez o Mónaco, na altura que tinha Kylian Mbappé, Bernardo Silva, etc. E ganhou uma vez o Lille, no prime do Renato Sanches e afins. Portanto, de resto é uma hegemonia total do PSG na Liga Francesa. E nunca se sabe muito bem o que é que o PSG vai fazer nos jogos para o campeonato. Porquê? Porque o PSG, normalmente nos inícios de campeonato, abre uma vantagem tão grande para o segundo e terceiro classificado que depois dá-se ao luxo de estar
de ir gerindo o plantel e a equipa na maior parte dos jogos para o campeonato e tentar levar a melhor equipa nas competições europeias. Este ano já perderam alguns pontos. Este ano já perderam alguns pontos, têm sofrido alguns golos. Bem ou mal sofreram 2 do Leverkusen, apesar de terem marcado 7. Na sexta-feira passada, faz hoje uma semana, empataram a 3 com o Estrasburgo, mas o Estrasburgo, atenção, que tem sido uma equipa muito boa esta época, está bem? Muita juventude e muitos jogos bons. Muitos bons jogadores, desculpem. Sim, e bons jogos têm feito. E portanto aqui não há como enganar. Eu não vou no ML, vou mais uma vez proteger-me, como eu acho que eu acho, e o mercado diz-me que isto é um jogo com tendência para golos, não é? Ainda só houve 2 jogos que não bateram over 1,5 do PSG, que foi precisamente as 2 primeiras jornadas que o PSG ganha precisamente por 1-0, que é o resultado que nós não queremos quando entramos no DC com over 1,5. No entanto, vamos lá ver. Vamos dizer que foi um início de época atribulado para o PSG, não é? Que não teve pré-época, que teve até à final do Mundial de Clubes e, portanto, foi normal aquela oscilação inicial e o que interessa é que somou os 3 pontos em ambos os jogos, apesar de só ter ganho 1-0 e que agora já voltou mais aos padrões que era o PSG da época passada, jogos com golos maioritariamente e não vou no ML porque precisamente jogam fora, sofrem sempre aquele golinho, ainda continuam com algumas baixas, apesar de já ter voltado Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, mas o João Neves continua fora, mas pronto, há Vitinha, há Nuno Mendes, portanto eu acho que mais uma vez acho que o PSG ganha, mas vou no DC over 1,5 pura e simplesmente para proteger este resultado, ok? Malta, o bingo está fechado com odd 25. O bingo está fechadinho com odd de 1,25. DC Real e ambas marcam. Handicap menos 1 no Benfica. Sporting vence menos de 5,5. Porto vence. Milan não empate over 1,5. Arsenal vence. Liverpool não empate over 1,5. Liverpool ao Bayern não empate over 2,5. Dortmund não empate over 1,5. E DC, PSG e over 1,5. Está bem? Odd de 25.12. Vou fazer login na conta. Vou submeter. Fica este bingo aqui exclusivo para vocês. Malta, link para o canal vai estar na descrição. Hoje ainda vou lançar a aposta da jornada. Amanhã de manhã vou lançar bingo. A Stake X vai ser lançada também. Aliás, as vagas estão abertas, portanto corram se quiserem adquirir a Stake X desta jornada. Para quem não sabe, a Stake X é a aposta da jornada que eu tenho mais confiança. É aquela aposta onde eu normalmente carrego forte, ou seja, faço um investimento forte, meto entre 1.000 a 2.000 euros, ok? Foi a tal que perdemos o fim de semana passado no Liverpool, mas ganhámos esta semana na Champions e é o tipo de aposta que temos maior taxa de acerto e onde somos mais rentáveis, ou onde eu sou mais rentável, tá bem? Portanto, para quem acompanha o grupo já há algum tempo, sabe. Canal do Telegram está na descrição, também vai estar link para criarem conta, tanto na Betano como na BetClick. Ganham 10 euros em aposta grátis. Olha, é boa para porem nesta odd 25 e ganharem 250 euros se isto correr bem, está bem? Malta, vemo-nos na próxima semana. Abraço a todos e obrigado. Caraças, isto não parou.